Só a ti, Jesus, toda glória, toda honra, toda adoração, toda exaltação, todo louvor. Se tu puder levantar a tua mão para Ele, levante. Abra os teus lábios e adore-o. Só a ti, Jesus, a honra. Expresse o teu amor para com o Senhor. Faça algo nesta noite para que o Senhor te veja, para que o teu coração possa dizer: eu toquei o trono de Deus, eu toquei os céus nesta noite. O céu se abre sobre a tua vida, a presença do Espírito Santo está neste lugar. Receba o toque, receba a unção, receba a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, e dê a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Só a ti, Senhor. Aleluia. Só a ti. Aleluia. Diga: só a ti. Abra os teus lábios, não tenha medo. Receba a cura, receba a libertação. Receba, Senhor, receba a presença do Senhor na tua vida. Poder do Espírito Santo, a vida de Deus rompa nesta noite em adoração. Só a ti, Senhor. Só a ti, Senhor. Aleluia. Só a ti, Senhor. Só a ti, Senhor. Tu és digno. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Mateus 22, 37 e 39. Enquanto você acha, nós estamos no segundo domingo da nossa campanha, Um Mês para Viver. E hoje o Espírito Santo de Deus vai falar o teu coração. E o tema da palavra é amando completamente. Amando completamente a Deus, amando completamente as pessoas que Deus coloca em nossa vida. E nós podemos ter um relacionamento crescente, profundo com Deus. E crescente e profundo com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Nós sabemos que hoje, por uma série de motivos, as pessoas vivem relacionamentos superficiais. E muitas vezes regados com interesses pessoais. Mas o Senhor nos convida a nos despojarmos do eu, do ego, de interesses e darmos de todo o coração o nosso amor para com Ele e o nosso amor para com as pessoas que Deus coloca em nossa vida. O texto de Mateus diz assim: respondeu Jesus: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e forças. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Você pode assentar-se. Amar intensamente a Deus e as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Jesus um dia estava diante dos escribas, fariseus, das autoridades. E alguém chegou e perguntou a ele para experimentá-lo: qual é o maior mandamento? E então Jesus traz essa resposta, dizendo: ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os teus sentimentos e com toda a tua força. E ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir estes mandamentos, você cumpriu toda a lei. Ou seja, você
fez aquilo que foi profetizado, aquilo que está escrito, andou segundo a palavra. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Aonde nós procuramos preencher o nosso coração com amor? Se Deus é amor, se a essência de Deus é o amor, muitas vezes nós, como seres humanos, buscamos esta essência em tantas coisas. Buscamos preencher o nosso coração no trabalho, às vezes em relacionamentos com pessoas, às vezes buscamos em coisas, diversões, buscamos às vezes em um momento, uma bebida, um vício. E nós vemos as pessoas cada dia mais vazias deste amor. Porque Deus é amor. E se você só vai encontrar o verdadeiro amor quando você se entregar para o Senhor. Quando você render a tua vida a Ele. E quando nós temos dentro de nós o amor de Deus, então nós conseguimos cumprir o segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, expressando o amor de Deus que foi derramado em nossos corações para abençoar e para fazer frutificar os relacionamentos que Deus coloca em nossas vidas. Deus, em sua expressão máxima de amor, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. E Ele veio para dar a vida por cada um de nós. Imagine Jesus, Ele não olhou qual era os meus defeitos, as minhas falhas, qual era a minha condição. Ele simplesmente se entregou, me amando. O Evangelho de João diz que Jesus amou os seus e amou até o fim. Ele amou Pedro, que havia negado. Amou os discípulos que o abandonaram. Amou as pessoas com todos os seus defeitos e falhas. E Ele deu a vida para nos salvar. E aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse tem dentro dele o amor de Deus. Ele consegue amar. Hoje nós vivemos dias onde é um desafio muito grande. Onde as pessoas vivem correndo atrás de muitas coisas. E esquecem às vezes de parar, de olhar nos olhos, de ter uma expressão de amor para com as pessoas que Deus coloca na sua vida. Pense quais são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para que você expresse esse amor que Ele colocou dentro do teu coração. A esposa, o marido, os filhos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que são próximas tua, são as pessoas que Deus escolheu para que você ame intensamente, ame completamente. A minha pergunta é: como temos vivido estes relacionamentos? E Deus nos chama a realmente vivermos este amor de todo o nosso coração. Talvez você me pergunte: como eu posso fazer isso hoje, em nossos dias? Como nós podemos amar completamente? Como nós podemos amar intensamente a Deus e as pessoas que Deus coloca na nossa vida? Nós vamos caminhar por alguns passos. E nós cremos que a palavra de Deus é o poder de Deus em nossa vida para nos ensinar a caminhar por esse caminho e para nos dar força para cumprir com essa palavra, com o propósito de Deus, que é um crescente amor a Deus e um crescente amor ao próximo. Não existe vida cristã sem amor a Deus e sem amor ao próximo. Se nós falamos que somos crentes em Cristo Jesus, que servimos a Deus, que conhecemos a Deus, que andamos com Deus, o amor a Deus precisa estar crescendo dentro do nosso coração e o amor ao próximo também. E nós vamos aprender um pouquinho como fazer isso nessa noite. Primeiro passo: tome a iniciativa de restaurar seus relacionamentos. Eu começo perguntando: como estão
os teus relacionamentos. Primeiro, como está o teu relacionamento com Deus? É um relacionamento de amor, de paixão ardente, de entrega total, de renúncia. É um relacionamento assim? Se não é, Deus está te chamando, Deus está te convidando a esse tipo de relacionamento. Porque este relacionamento agrada os céus, agrada a Deus. Ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E um corpo, se nós nos olharmos no espelho, não existe nada igual em nós. Tudo é diferente, por isso que as pessoas que se achegam ao corpo de Cristo, elas são uma diferente das outras. E a capacidade que vem dos céus, de Deus, entra em nosso coração, é que nos capacita a amar as pessoas, embora sendo tão diferente de nós. Por quê? Porque nós vamos para o mesmo lugar. Nós vamos morar no céu. E se nós somos o corpo de Cristo, irmãos, em Cristo Jesus, nós precisamos de entendimento e força para superar, romper as barreiras que nos impedem de expressar o amor a Deus e às pessoas. A palavra de Deus diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações através do Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida, Ele morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter dentro de nós, não um amor simplesmente humano, mas o amor de Deus. E com o amor de Deus nós possamos amar as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Um crescente amor a Deus e um crescente amor ao próximo. Muitas vezes, quando acontecem coisas que nos chateiam, pessoas tomam atitudes, dizem palavras que nos chateiam. Qual é a tendência humana? Qual é a nossa tendência? De nos afastar dessas pessoas, de querer uma distância, querer viver distante dessas pessoas. Por isso que Jesus disse: ame com entendimento e com todas as tuas forças. Existem pessoas que nós temos que compreendê-las, olhar para elas, para o coração. É um filho de Deus, tem o Espírito Santo dentro dela. Tem um nível de entendimento, de conhecimento, talvez não tão quanto o teu. E então você precisa amar essa pessoa com entendimento e ter um esforço. Dar passos ao encontro dessa pessoa. Caminhar para esse relacionamento. Quando alguma coisa acontece, você crescer em maturidade, em graça de Deus, ir ao encontro dela, amando, perdoando, rompendo as barreiras. Nós vemos que em relacionamentos existem pessoas que decepcionam, pessoas que nos frustram, pessoas que traem, pessoas que ofendem, pessoas que trazem tristeza ao coração por causa das suas atitudes. E se nós deixarmos a tendência humana, que é de se afastar, encher o nosso coração, e não tivermos sabedoria de Deus e maturidade cristã, nós vamos viver longe das pessoas e vamos desenvolver relacionamentos frios, sem vida, sem propósito. E nós precisamos renunciar, crescer em maturidade, em conhecimento de Deus, amando-o de todo o coração e ir ao encontro dessas pessoas, porque nós somos o corpo de Cristo. Amados, todos nós queremos morar juntos nos céus. E muitas vezes quando alguma coisa acontece com alguém, você se distancia e diz: olha, com essa pessoa eu não quero mais conversa. Só que eu quero dizer para você nessa noite, com muito amor e carinho: amado, não tem dois céus, tem um só. Nós vamos para o mesmo lugar, amém? Amém? Se nós vamos para o mesmo lugar,
Pense que Deus de repente tem a propósito de colocar você e essa pessoa no mesmo lugar lá no céu, um pertinho do outro. Então Ele está trabalhando no seu coração para que você resolva os conflitos aqui, para que você ame intensamente e você, como corpo de Cristo, possa subir junto no céu, porque nós vamos para o mesmo lugar. Ame intensamente. Ame as pessoas que Deus coloca na tua vida. Eu quero perguntar para você, quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e não conseguimos ter um amigo de verdade. Não conseguimos nos relacionar com sabedoria, entendimento e maturidade para desenvolver uma amizade saudável, aonde quando nós precisarmos, podemos ir lá abrir o coração e contar com essa pessoa. E aí nós dizemos que o problema está no outro. Amados, falta humildade, quebrantamento, arrependimento em nossos corações, para que nós possamos desenvolver relacionamentos comprometidos e saudáveis com Deus e com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Se eu disser eu amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou mentiroso, a verdade de Deus não está em mim. Porque você e eu somos a imagem, semelhança de Deus. Temos dentro de nós a pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita em nós. Quando eu amo você, eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus, eu amo você. Não tem como eu dizer eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. Não gosto dele, não me relaciono com ele. Se ele for para lá, eu vou para lá. Não é assim, meu amado. Precisamos romper com as barreiras, tomar iniciativa de restaurar os relacionamentos que foram quebrados na nossa vida e fazer algo para isso. Eu quero desafiar você nesta noite a tomar a iniciativa. Se de repente você diz, olha, com aquele irmão, se eu não tomar iniciativa, não tem jeito, então tome. Se você tivesse um mês para viver, o que você faria? O que nós vemos muitas vezes é que as pessoas esperam o outro morrer para dizer as coisas. Amado, não espere as pessoas morrer para dizer as coisas para ela. Se você tem que dizer que ama alguém, diga hoje. O desafio desta campanha é que você faça hoje. E não deixe para amanhã. Quantas vezes os pais, um pai, uma mãe, tem o desejo de falar para o filho que ama, filho, eu te amo. Você é uma bênção, você é especial. Você mora no meu coração. E passa um mês, passa um ano, passa 5 anos, passa 10 anos e não fala. Quantas vezes os filhos até gostariam de dizer, pai, eu te amo. Mas vão deixando passar as barreiras, vão tirando isso e não fala. Quantas vezes você gostaria de chegar numa pessoa que foi especial, que está sendo especial na tua vida, e dizer eu te amo, e nós não conseguimos dizer? Se você tivesse um mês para viver, o que você faria? Você diria, não, eu iria lá, ia dizer a esta, aquela pessoa, aquela outra, eu te amo. Então diga, meu irmão. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E faça o que você gostaria de fazer. Diga o que você gostaria de dizer. Sabe, muitas vezes a gente vai num velório e a gente vê as pessoas ali em cima do caixão falando um monte de coisa que não disseram durante a vida. Mas agora aquela pessoa está ali morta, ela não ouve mais, ela não entende mais. E a pessoa está lá falando. Muitas vezes as pessoas enchem aquele lugar de flores. E durante a vida talvez nunca deu uma flor. Deus criou a flor com uma beleza extrema, para que eu e você possamos dar durante a vida.
Não temos nada contra as pessoas levar flores quando uma pessoa parte dessa vida. Mas nós temos todos os dias para dar um presente, para dar flores, para falar, para dizer, para abençoar essas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Se tivéssemos um mês para viver, talvez a gente diria, eu daria um presente, eu daria uma flor, eu faria algo, eu falaria algo. Por que não fazermos hoje? Ir ao encontro dos relacionamentos que foram quebrados e restaurá-los. Deixar o amor de Deus encher o nosso coração e de maneira ardente, apaixonante. Dizer a Deus o quanto o amamos, mas também dizer às pessoas que Deus coloca na nossa vida o quanto elas são especiais para nós. Faça isso hoje. Faça isso durante esses dias. A medida de uma vida, afinal, não é a sua duração, e sim a sua doação. Muitas vezes uma pessoa vive 60, 70 anos, 80 anos e parte. E o que ela deixa para trás? E às vezes pessoas vivem tão pouco e deixam um legado tão profundo, tão intenso, tão marcante, tão maravilhoso. Não gaste a tua vida vivendo de qualquer maneira. Ame intensamente. Ame completamente a Deus e as pessoas que Deus coloca na tua vida. Tome a iniciativa, meu irmão. Tome a iniciativa. Sabe, se o outro não faz, não diga eu não faço porque ele não faz. Você é especial, você tem poder de decisão, tem o Espírito Santo dentro de você, tem maturidade, tem conhecimento, tem a graça de Deus sobre a tua vida. Tome iniciativa e faça. E Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Eu quero deixar já um desafio para você nessa noite. Pense nas pessoas que você quebrou relacionamentos. Faça uma lista durante essa semana e faça um propósito diante de Deus de procurar essas pessoas e restaurar os relacionamentos que foram quebrados. Diga a Deus, eu quero viver intensamente esse amor que tu coloca no meu coração. Então, primeiro ponto, restaure os relacionamentos. Segundo ponto, explore com profundidade o perdão. Sabe, um dia os discípulos procuraram Jesus e eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começou a ensiná-los a orar. Em uma parte dessa oração que Jesus estava ensinando, ele disse, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. E termina dizendo, porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, tampouco o nosso Pai Celeste nos perdoará das nossas ofensas. Essa talvez seja, o Pai Nosso talvez seja a oração, uma das orações mais feitas sobre a face da terra. Mas também é uma das orações menos cumprida, menos obedecida na face da terra. Porque ela nos manda perdoar. E ela diz que da mesma forma que nós perdoamos, nós recebemos o perdão de Deus. E muitas vezes as pessoas rezam essa oração, falam essa oração, oram essa oração, mas não praticam essa oração. Porque tem o seu coração ferido, machucado, e acabam carregando as pessoas que um dia ofenderam, que um dia magoaram. Nós precisamos perdoar as pessoas para desfrutar do perdão. É o que nós aprendemos na palavra. E muitas vezes nós ficamos carregando pessoas em nossos ombros. Quando nós não perdoamos uma pessoa, é como se nós colocássemos ela nas nossas costas, nos nossos ombros, e no dia a dia andasse com elas nas costas.
fazendo um peso, porque aquela pessoa que nós não perdoamos se torna um peso na nossa vida. Tem uma frase que diz que não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Meu irmão, decida perdoar. Muitas pessoas dizem assim: olha, eu não consigo perdoar. Outros dizem: eu não sinto de perdoar. Eu quero dizer para você nessa noite que perdão não é um sentimento. Perdão não é um sentimento. É uma ordem de Deus. Jesus disse: perdoai. Perdoe. Não carregue as pessoas, libere as pessoas. E muitas pessoas dizem: eu não consigo. E eu quero hoje ensinar você, trazer uma palavra ao teu coração, para que você consiga perdoar todas as pessoas que um dia te decepcionaram, frustraram, te feriram, magoaram você, traíram você, seja o que for. Você não conseguirá sobreviver, você não vai conseguir sobreviver sem perdoar. Não tem como. Vamos viver uma vida medíocre, longe do propósito de Deus, quando endurecemos o coração e não perdoamos as pessoas. Se perdão não é um sentimento, é uma ordem de Deus, nós precisamos dar 3 passos importantes. O primeiro dele é decidir perdoar. Se uma pessoa te ofendeu, te traiu, seja o que for, te machucou, te feriu, e o teu coração está doendo, quando você lembra dela, você fica chateado, triste, às vezes até irado, amargurado. Você precisa decidir perdoar essa pessoa. Esse é o primeiro passo para que você consiga perdoar. Decida perdoar. O segundo passo é: proclame o perdão sobre essa pessoa. Depois de decidir, começa a dizer: eu perdoo fulano pelo que ele me fez, e cite o que ele te fez. Cite o dano que ele te causou. Perdoar significa perder, arcar com o dano. Então decida perdoar e proclame o perdão, falando o nome dessa pessoa, dizendo o que ela te fez e dizendo: eu perdoo fulano por isso, por isso e por isso. E se o sentimento que está dentro de você não mudou, não mexeu, você vai para o terceiro passo. Comece a orar e abençoar a pessoa que te ofendeu. Cada dia, cada situação que você lembra dela, diga: eu decido perdoar fulano. E eu oro, perdoando, liberando perdão, e cito o que ela te fez. E diga: eu quero abençoar essa pessoa. Eu quero que o propósito de Deus se cumpra na vida dela. Que ela colha os frutos da bênção que vem do céu. E que ela seja próspera, frutífera, cheia da tua presença, Senhor. E quando você vai orando e abençoando essa pessoa, a bênção de Deus vem sobre a tua vida. Quando você proclama a bênção sobre a pessoa, você recebe a bênção de Deus e você é livre do fardo da falta do perdão. Decida, proclame e ore. Eu só digo isso porque eu passei por isso. Quando uma vez uma pessoa me ofendeu profundamente e eu fiquei muito chateado, e estava vivendo um tempo de sequidão dentro do meu coração, o Espírito Santo falou comigo: você precisa perdoar. E eu disse exatamente isso: Senhor, eu não consigo, eu não sinto dentro de mim. E o Espírito Santo falou: eu vou te ensinar 3 passos, para que você possa usufruir da bênção do perdão. E então o Espírito Santo disse: decida. E eu disse: sim, Senhor, eu decido. Segundo passo, proclame o perdão. E então comecei a falar o nome da pessoa, aquilo que ela tinha feito, e dizer: eu libero o perdão. E o terceiro passo, que é o mais difícil, porque quando nós não perdoamos, nós queremos o quê? Nós queremos que o outro se lasque. Nós não queremos o melhor para ele, nós queremos simplesmente que ele se lasque.
E então o Espírito Santo disse: você precisa orar e abençoar esta pessoa, porque eu mudei a sorte de Jó, enquanto ele orava e abençoava aqueles que falavam dele. E Deus mudou a minha sorte, vai mudar a sua. Deus mudou o meu coração, vai mudar o seu. Deus mudou a minha história, vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Mas decida, proclame e ore abençoando, e você vai colher a bênção do perdão. Terceiro, derrube os obstáculos que existem na tua vida. Sabe, muitas vezes nós deixamos barreiras, obstáculos nos vencer. Num relacionamento com pessoas, muitas vezes olhamos para ela e nós vemos nela os defeitos que ela tem. E nós começamos, por causa daqueles defeitos, nos afastar das pessoas. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. A Bíblia diz que se o teu olho é bom, todo o teu corpo será bom e você será abençoado. O que é ter um olho bom e ter um olho mau? A Bíblia diz que se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Quando nós olhamos para uma pessoa e só vemos os defeitos, ressaltamos os defeitos e falamos os defeitos, o problema não está lá, o problema está no nosso olho que é mau. Se nós olharmos para ela e vermos as qualidades e o amor de Deus que está em nosso coração, cobrir a multidão das falhas e dos defeitos e orarmos para que Deus a transforme, então o Espírito Santo vai fazer uma obra em nossos corações. E vamos viver uma vida abençoada. Tenha um olho bom. Veja as virtudes, as qualidades. Talvez você diga: mas fulano, se tiver uma é muito, olhe para ela. Olhe para aquela qualidade, para aquela virtude, agradeça a Deus. E se tu vê um monte de defeitos, ore para que Deus a transforme. Porque só Deus tem poder de transformar as nossas vidas. Por mais que nós possamos nos esforçar, por mais que eu queira mudar as outras pessoas, eu não consigo. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele age, Ele opera, Ele faz melhor do que nós. Então libere o teu coração. Olhe com olhos bons. Não olhe só para os defeitos, não ressalte os defeitos, mas ressalte a qualidade e a virtude. Coloque os defeitos na presença daquele que pode nos transformar. E Ele é todo poderoso. Sabe, livre-se das incompreensões, do egoísmo. Muitas vezes nós olhamos muito para nós. E quanto mais nós olhamos para nós, menos nós compreendemos as pessoas. Quanto mais nós olhamos para nós, menos conseguimos olhar para o Senhor. Então livre-se da incompreensão, livre-se do egoísmo. Reconheça que nós também somos falhos. Um dia levaram uma mulher para Jesus e queriam apedrejá-la, porque ela tinha sido apanhada em pecado. E Jesus, olhando para aquela multidão, disse: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que dos mais velhos até os mais moços foram saindo um a um e deixaram aquela mulher sozinha com Jesus. E Jesus, olhando para ela, disse: ninguém te condenou? Então vá em paz, não torne a pecar. Ou seja, Jesus estava dizendo: aprenda a perdoar. Aprenda a olhar as virtudes. Aprenda a reconhecer os próprios erros e não olhar os defeitos dos outros. Porque quando nós agimos assim, nós vivemos melhor. Nós vivemos alegres. Nós vivemos felizes na presença de Deus. Nós conseguimos amar intensa e completamente as pessoas que Deus coloca em nossa vida, apesar dos erros e das falhas. Nós não estamos dizendo amém aos erros, às falhas, mas nós estamos orando para aquele que é maior do que nós. Nós estamos confiando naquele que nos criou, naquele que nos fez, naquele que nos conhece. Naquele que conhece a nossa estrutura, sabe de onde viemos.
sabe o que estamos passando, sabe para onde vamos, Ele trabalha conosco, Ele nos ensina. Outro ponto, resolva os conflitos que aparecem na tua vida. Sabe, no dia a dia, relacionamento com pessoas é inevitável conflitos. Eles vão acontecer diariamente, constantemente. E nós precisamos resolver esses conflitos. A Bíblia diz que a língua, muitas vezes, quando ela é incendiada por uma faísca do inferno, ela incendeia uma floresta inteira. Muitas vezes a nossa língua é usada para amaldiçoar, para causar intrigas, para fazer confusões. E nós precisamos realmente resolver os conflitos, ir ao encontro deles. Os conflitos são resolvidos à medida em que nós amadurecemos e crescemos na presença de Deus. E quando nós amadurecemos e crescemos em nossa vida com o Senhor, o inimigo perde o acesso, ele perde o direito de fazer as coisas através da nossa vida, de causar conflitos, confusões. Eu costumo dizer que sempre, aonde tiver uma confusão, tem demônios. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Então pensa onde tem um conflito, onde tem uma confusão. Saiba que o inimigo botou o dedo lá. Repreenda o inimigo, vença em nome de Jesus. Toma atitude e resolva esses conflitos e Deus vai te abençoar. Sabe, Deus coloca pessoas na nossa vida. E as pessoas são completamente diferentes uma das outras. Nós comparamos relacionamentos com uma caixa de ferramentas. Um carpinteiro, alguém que tem uma caixa de ferramentas, ele coloca dentro dessa caixa o serrote, o machadinho, o martelo, os pregos, chaves. E para cada ferramenta ela tem uma finalidade. Muitas vezes dentro dessa caixa tem uma lixa. E nós sabemos que essas ferramentas são usadas cada uma para o seu devido fim. E as pessoas são ferramentas que Deus coloca na nossa vida para trabalhar conosco. Muitas vezes tem um serrote que nos esfrega, para que sejamos moldados na paciência, na mansidão. Muitas vezes é o martelo que bate para que você seja moldado no domínio próprio. Não deixe a ira te vencer. Porque a palavra de Deus diz que a ira ativa o inferno. Mas a mansidão, a graça de Deus, ativa o céu sobre a nossa vida. E essas pessoas, elas acabam sendo ferramentas de Deus em nossa vida, para que nós possamos crescer e ter relacionamentos comprometidos e saudáveis com Deus e com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Muitas vezes nessa caixa de ferramentas tem uma lixa. E a lixa é aquela pessoa que está sempre ali, dando uma cutucada, falando algo, para nos ajudar, para nos corrigir. E muitas vezes nós cortamos esses relacionamentos e continuamos endurecidos e da mesma forma. O que nós temos que fazer é dizer: Deus, o que tu estás querendo me ensinar? Qual a área da minha vida, Senhor, que tu está querendo trabalhar através dessa vida que tu colocou do meu lado? E quando nós aprendemos a lição, nós crescemos um degrau e o inimigo já não pode mais nos tocar. Porque a vida cristã é de um degrau de glória a outro degrau de glória. E quando nós entendemos essas coisas e subimos os degraus, o inimigo não nos alcança mais. Mas quando nós não conseguimos subir, permanecemos onde estamos, vivemos atacados pelo inimigo diariamente, constantemente e de formas diferentes. Por isso, nós precisamos resolver os conflitos. Amadurecer na fé, crescer na vida cristã, amando as pessoas e amando a Deus de todo o nosso coração.
O outro ponto, seja agradecido com as pessoas que te abençoaram um dia. Quantas pessoas foram bênção na tua vida? Os filhos, pensam nos pais. Quanto Deus usou os pais para abençoar os filhos. Quanto Deus usou a esposa para abençoar o marido. Marido para abençoar a esposa. Pessoas que investiram em você. Pessoas que um dia te encontraram em algum lugar e tiveram um gesto, uma atitude que abençoou a tua vida. Foram embora, talvez você esqueceu. A ingratidão é um prato frio e que não é bom de degustar. Por isso nós precisamos ter um coração agradecido com as pessoas, com Deus. Pensa onde você estaria, como você estaria vivendo a sua vida se não fosse Jesus. A misericórdia dele em ter nos encontrado. A salvação dele ter entrado em nossa vida. Pensa na pessoa que Deus usou para trazer a palavra ao teu coração. Seja grata para com ela. Pensa nas pessoas que um dia disseram: meu irmão, calma, não é assim. Meu irmão, olha, você está indo para o caminho errado. Pensa nas pessoas que Deus usou para colocar você de volta no caminho. E por fim, para encerrar, abra o seu coração e viva sem barreiras. Abra o teu coração diante de Deus e pense se existe alguma barreira, derrube as barreiras. Sabe, a vida passa tão rápido. A vida passa de uma maneira, a Bíblia diz que ela é como um sopro, como um vento. Esses dias eu ia completar 25 anos e eu conheci Jesus. Entreguei a minha vida a Jesus, vivi 24, quase 25 anos longe do Senhor. De repente eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Ele, comecei a caminhar e fazem 25 anos que eu me entreguei para o Senhor. Eu estou fazendo 50 anos, semana que vem. Talvez eu tenha 15, 20 anos, 25 anos, novamente anos bons, não sei quais os dias do Senhor. Mas eu tomei uma decisão de viver bem. De viver o que Deus tem para mim. De viver os propósitos de Deus na minha vida. De ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. De renunciar àquilo que me prende a este mundo, aquilo que rouba a vida de Deus, aquilo que rouba a paz. E às vezes são coisas simples como televisão, como WhatsApp, como internet. Nós vivemos dias em que a geração tem sido uma geração de cabeça baixa e de dedos rápidos. Às vezes estão 5, 6 pessoas, tem 4 falando no telefone um com o outro, mas não aqui, estão se relacionando com pessoas de longe. Porque é uma geração de cabeça baixa e dedos rápidos e relacionamentos frios. Nós precisamos derrubar as barreiras que nos roubam relacionamento com Deus e com as pessoas. Amado, se for preciso desligar a televisão, desliga a televisão. Eu e a Edith fizemos esse ano um propósito de 1º de março para cá, eu fiz com Deus de esse ano não ligar a televisão nenhuma vez. Porque a televisão estava roubando tempo com Deus, tempo com a minha esposa, tempo com meus filhos, tempo com meus netos. Estava roubando vida de Deus na minha vida. Tem internet, tem WhatsApp que traz confusão no meio dos lares, no meio da casa.
que traz perturbação. Nós precisamos romper com essas barreiras da frieza nos relacionamentos. Precisamos nos render ao Senhor, porque os relacionamentos têm sido cada vez mais frios. E as pessoas não têm conseguido demonstrar o amor a Deus e o amor às pessoas. E eu quero desafiar você nesses dias a fazer uma lista das pessoas que você quebrou um relacionamento e procurá-las. Restaurar o relacionamento, pedir perdão, receber o perdão dela no teu coração. Viver isso que Deus tem para você e que o teu relacionamento com Deus cresça abundantemente. Que você ame completamente, intensamente a Deus e as pessoas que Deus coloca na tua vida. Se ela for uma lixa, ame. For o serrote, ame. Se ela foi uma bênção, agradeça e ame. E se ela está distante e o coração está frio, aqueça esse coração com o amor de Deus que já está dentro do seu coração. E eu creio, Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos compreender estas coisas para experimentar o melhor de Deus. Se você tivesse um mês para viver, o que você faria? Talvez se você tivesse um mês para viver, você diria: olha, eu vou restaurar um relacionamento com tal pessoa. Eu vou perdoar fulano. Eu vou derrubar os obstáculos e barreiras que me afastem das pessoas e de Deus. Eu vou agradecer as pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu vou dizer obrigado. Obrigado, mamãe. Obrigado, papai. Obrigado, meu filho. Obrigado, esposo. Obrigado, esposa. Obrigado, irmão. Se você tivesse um mês para viver, você diria: olha, eu vou deixar um pouco de lado televisão, internet, essas coisas. Existem tantas outras coisas que nos afastam das pessoas e de Deus. Eu vou deixar de lado porque eu quero uma vida de amor e viver este amor com intensidade. E se o desafio é, se você tivesse um mês para viver, o que você faria? E você estaria dizendo: eu vou fazer estas coisas. O desafio é: faça em nome de Jesus. Comece hoje. Não saia deste lugar sem começar hoje. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, ainda não se entregou a Ele, entrega o teu coração, a tua vida ao Senhor. E se você tem algo para fazer, faça e Deus vai te abençoar poderosamente.